quem não me conhece, eu sou a Vivi do Ateliê Meus Encantos. Vou iniciar mostrando para vocês o modelinho de hoje. Esse modelinho aqui, que ela é um formato de maletinha. Ela tem as alças presas desde aqui da lateral. Você pode fazer ela em dois tecidos, com dois tecidos, fica a seu critério, num único tecido. Quero mostrar para vocês como ela fica por dentro. Olha por dentro. Molde, se vocês viram, quem teve o tempo de pegar lá no nosso grupo do Facebook, né, o Meus Encantos by Viviane Zuccherato Ensina, vocês viram que ele forma uma letra C, né? E a junção de 4 letras Cs, você vai formar um molde único assim. Então, o molde que vocês têm, ele vai formar essa parte aqui. Aí você vai duplicar, né? Duplicar não, você vai triplicar, além do molde principal, você vai fazer mais 3 vezes e vai fazer um molde único, uma peça única. Esse aqui é o único molde que nós vamos utilizar, o resto são medidas. Se você for fazer uma grande produção dessas lancheiras modelo maletinha, o que eu aconselho? Essas medidas que eu vou passar para vocês, que se referem ao tecido externo, vocês podem confeccionar moldes à parte, como eu fiz aqui. Então, além desse molde que eu passei para vocês no formato do C, 4 vezes, juntei, formei uma peça única. O que eu fiz aqui para facilitar? Eu fiz um molde na medida de 40 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento. Esse molde aqui corresponde a essa parte aqui de baixo. É a parte central, ok? Fiz um outro molde, vamos usar, de 40 centímetros de largura por 15 centímetros de comprimento, que corresponde a esse tecido da parte superior. Esse daqui vocês vão fazer 2 vezes. Então, 2 vezes na medida de 40 por 15. O que eu aconselho? Se você for fazer o quilting na peça para ficar mais bonito o seu trabalho, acrescente neste molde, tá? Nesse aqui pequeno, onde você está vendo o comprimento de 15 centímetros, coloque 16. E onde você está vendo 40, você coloque 42. Então, você vai cortar 2 vezes, se for fazer o quilt, 42 por 16. Se você não for fazer o quilt, você for simplesmente fazer uma lancheira com a estampa lisa, sem esse trabalho, ou dublada, ou mesmo se você for fazer em material sintético, você corta nessa medida, de 42 por 15 apenas. Nesse molde de 40 por 30, você só vai aumentar nesse daqui de 40 centímetros. Você vai aumentar mais 2 centímetros na sua largura. Então, você vai cortar uma vez no seu tecido que vai ficar embaixo, se for fazer o quilt, na medida de 42 centímetros de largura por 30 de comprimento. Por que, Vivi, que a gente não vai aumentar aqui no comprimento? Porque nós não vamos ajustar, aqui virá o outro tecido, por isso que nós aumentamos já os 2 centímetros naquele molde menor, como serão 2 vezes, 1 centímetro em cada lado. Então, aí a gente vai refilar depois. Mas a medida, para quem for fazer em sintético, material dublado, sublimado, é de 40 centímetros de largura por 30. Quem for fazer em matelacê, aumenta 2 centímetros na sua largura. Coloque 42 centímetros por 30. Por quê? Porque nós vamos juntar os tecidos dessa forma, vai vir um aqui, o outro tecido aqui, para dar exatamente o comprimento desse nosso molde. O que eu fiz?
1 centímetro desse molde principal em toda a sua extensão. Eu fiz aqui de acetato, olha, 1 centímetro a menos para cortar o Etaflon. Então, o que nós vamos precisar para confeccionar essa lancheira modelo maletinha? Vou precisar de um zíper de número 5, porque o de número 3 fica muito ruim na hora de você abrir a sua lancheira. Nós vamos precisar de alça. Aí a alça você pode utilizar a alça chique, a alça de poliéster, de nylon, a alça de algodão. Você pode confeccionar uma alça de tecido, que nem eu já ensinei para vocês em outra aula. Né? Até mostrei para vocês naquele carregador de travessa como que você encapa, né? Como que você faz a sua alça de 2 cores. Então a alça fica a seu critério. A medida dela é 55 centímetros. Nós vamos precisar de 2 delas, ok? 2 alças. Nós vamos precisar de 2 cursores. Eu coloquei para vocês o viés de gorgurão, o viés de borneon, né, ou viés industrial. Só que eu quis fazer aqui, mostrar para vocês uma outra possibilidade. A possibilidade de você fazer o seu viés cortando 4 centímetros do seu material impermeável. Então, eu aproveitei o pedacinho que eu tinha do meu emborrachado, nylon emborrachado, e cortei algumas tiras de 4 centímetros para poder fazer o viés interno. Assim eu torno a parte interna da minha lancheira totalmente impermeável. Nylon emborrachado, você pode utilizar como impermeável também o bagum. Que mais nós vamos usar? Essa daqui é a manta de Etaflon, TNT, ok? Então, esses são os materiais que nós vamos usar, mais o tecido. Então, o que eu fiz aqui? Aquele molde que eu passei para vocês, o maior, aquele maior que eu passei a medida no início da aula, que é a parte de baixo, ele tem 40 centímetros por 30 centímetros. Eu vou quiltar essa minha peça, então eu acrescento 1 centímetro naquela medida de 40 centímetros, vai ficar com 42. Já fiz também, mostrei para vocês que nós vamos cortar 2 vezes aquele molde menor de 40 centímetros por 15, que eu falei a medida, sendo que vocês vão aumentar 1 centímetro no comprimento, vai fazer um 16 por 42. Eu já adiantei um passo aqui, vou mostrar para vocês como eu vou fixar o outro lado do meu tecido, que são 2 vezes desse molde. Então, como que eu vou fixar esse meu tecido menor nessa minha parte aqui? Então, eu vou ver, se meu tecido ele não tem uma direção apenas, ele tem várias direções, então, de qualquer lado que eu coloque, posicione esse meu tecido direito com direito, não vai ter problema na hora que eu desvirar a minha peça. Se o tecido que você for utilizar ele tiver uma posição, uma direção, então você imagine assim, a nossa lancheira ela vai estar fechada desse jeito. Então você tem que voltar o seu desenho que tem a direção para esse sentido central, senão ele vai ficar de ponta cabeça. Então o que eu vou fazer? Direito do meu tecido principal com o direito do meu tecido principal. Vou alinhar bem certinho aqui e vou passar um pé de máquina por toda a sua extensão. Ponto de número 3, porque é uma costura de fechamento. A linha que eu estou usando é de poliéster. A agulha que eu estou usando na máquina é de número 18, mas dá para vocês trabalharem normalmente com a agulha de número 16. Então, um pé de máquina, retrocesso inicial. Pronto. Ficou assim. Você vai virar o seu trabalho
você vai pegar, nós vamos montar o nosso sanduíche. Então, você vai pegar embaixo o TNT, sobre o TNT vai vir com a nossa cola. Recomendo essa cola aqui, que aqui eu trabalho, não é cola de patchwork, é cola permanente. Por quê? Eu preciso de estruturação na minha peça. Eu não quero depois que o quilt estiver feito, que ela solte a manta do meu tecido. Então, eu quero que ele fique bem fixo, bem preso. Por isso que eu utilizo essa cola. Essa cola, por ser branca, não mancha o seu tecido, não mancha a sua manta. Você vai chacoalhar bem antes de aplicar. Aplica no seu TNT. Você vem com a sua manta R2 e você vai colocar sobre esse TNT. Fixei. Não vai para o ferro. Volta com a sua cola permanente. Aplica uma camada novamente, agora sobre a manta R2, e você vai fazer da seguinte forma para ajudar você a não enrugar o teu tecido. Você vai dobrar dessa forma aqui, ó, deixando ele alinhado com a ponta aqui aparente. Aí você, com o teu tecido dobrado, você vai colocar ele dessa forma sobre a manta e vai abrindo e alisando o seu trabalho, dessa forma. Desse jeito, você vai alisar todo o seu trabalho. Quando você usar cola permanente, não use o ferro. Aí você aplicou, você vai deixar mais uns 5 minutinhos, de 5 a 10 minutinhos para essa cola, ela ficar bem fixa no seu tecido. E aí sim, nós vamos começar a fazer o quilt. Você lembre que para fazer o quilt ficar perfeito, você sempre começa do centro para as laterais. Minha peça, e agora eu vou explicar para vocês, antes da gente começar na costura, o que eu fiz da minha peça aqui no meu Etaflon, tá? Então, o que eu fiz? Nessa parte aqui em cima, você não vai conseguir marcar. Então, você vai virar a sua peça do avesso. O que eu fiz, ó? Eu desenhei o meu molde na medida total da minha peça. Mas eu não posso costurar o meu Etaflon junto com a peça, porque vai ficar com uma camada muito grossa, vai dificultar para vocês na hora do fechamento. Então, como eu lhes instruí no início da nossa live, eu faço o molde com 1 centímetro a menos. Desse jeito. Posiciono direitinho, venho com uma caneta, vocês não vão conseguir marcar com lápis, mesmo com lápis 6B, porque essa parte da manta pack, ela acaba segurando e não deixa vocês visualizar. Eu utilizei aqui a caneta permanente. Você pode usar a caneta permanente aqui também, sem problema, porque você vai recortar para dentro da sua marcação. Bom, toda a parte de montagem, tudo nós vamos começar a fazer agora. Então, você fez o sanduíche com o quilt na sua peça, desse jeito. Vivi, você já refilou a sua peça? Não. Eu vou aplicar tudo que eu tenho que aplicar primeiro para depois desenhar a minha peça aqui em cima. Então, o que eu quis adiantar? Eu fiz aqui agora, para mostrar para vocês, a colocação desse passa-fita com a fitinha. Nesse caso aqui, como o meu trabalho em amarelo e rosa, eu vou usar o passa-fita branco para combinar com os olhinhos e a fita cor-de-rosa para combinar com o meu trabalho. Olha o que eu fiz. Se você quiser fazer para você não precisa usar o passa-fita. Você pode fazer um acabamento com um bordado. Olha só, fiz um acabamento com um bordadinho. E ainda, se você não quiser trabalhar com 2 tecidos e quiser trabalhar com um só, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai cortar o seu tecido na íntegra, inteiriço aqui, sem essa repartição. Você vai fazer um tecido só na medida
daqueles 2 moldes que eu coloquei para vocês. Vai fazer um inteiriço assim. Então, não vai precisar nem desse acabamento. Esse acabamento eu estou fazendo justamente para dar um charminho, deixar uma peça um pouco mais delicada na junção dessas 2 cores, desses 2 tecidos. Então, o que eu fiz? Peguei um passa-fita, apliquei a minha fitinha de cetim, vou posicionar bem na parte entre os 2 tecidos, a fita vai passar bem no meio, aqui, e eu vou passar uma costura de um lado desse passa-fita e do outro. Aí, depois disso que nós vamos refilar. Olha só para ver, porque estou com uma câmera bem próxima aqui da máquina. Agulha para baixo, calcador para cima, finalizo. Retiro aqui, dos 2 lados, venho com a minha tesoura, retiro aqui o excesso, lembrando que ele está costurado aqui, então não tem mais problema. E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele meu molde principal, aquele que eu pedi para que vocês fizessem direitinho, e vou, primeiro, antes de mais nada, vou pegar esse meu trabalho, vou dobrar essa minha peça ao meio e vou fazer um pique aqui na parte de cima e na parte de baixo, nesse tecido principal. Venho com a minha régua de patchwork, coloco ela, posiciono ela no início do Vzinho que eu cortei e na parte de baixo e vou passar um risco. Bom, eu risquei o meio. Quando eu dobrei o meu molde, ele ficou com uma marcação aqui no meio. O meinho dele. Olha só, o meio dele. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar, alinhando certinho nesse risco. Aqui, no risco que eu fiz de caneta, e aqui, ó, desse jeito. E o que eu vou fazer? Eu vou vir com a minha caneta e vou passar o risco obedecendo o meu molde. Desenhei desse jeito. Olha só. Fiz todo o desenho do meu molde na peça. Então, antes de fazer qualquer corte na peça, eu vou passar uma costura sobre todo esse risco que eu fiz antes de recortar. Então, eu venho para a máquina e vou passar a costura em cima de todo esse trabalho. Cheguei aonde eu comecei, finalizo com retrocesso e tiro. Pronto, passei toda a costura, ficou tudo, não sei se vocês vão conseguir olhar por aqui, ó. Ele ficou o desenho certinho do meu molde, está tudo preso. Aí agora o que eu vou fazer? Eu venho com a minha tesoura e vou refilar.
Vou refilar tudo, tá? Pra gente não perder o tempo. Já vou pegar a peça, depois de recortada, que ela fica assim. Então, a minha peça recortada ficou assim. Desse jeito, e aqui na pontinha, ó, a costurinha que eu pedi para vocês fazerem. Tá? Costura de segurança. Então, ele ficou bem compactado. Meu TNT, a minha manta, né? O quilting feito, o bordado feito. Agora, o que que nós vamos fazer? Você pode aplicar nessa parte aqui, tá? Você vai contar o quê? Você vai pegar a sua régua, dessa parte aqui do corte para baixo, você vai marcar 3 centímetros. Então, ó, desse corte aqui para baixo, 3 centímetros. Nessa parte aqui pequenininha superior, nós vamos dobrar ao meio. Vamos dobrar ao meio e fazer um pique, que nem eu fiz aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Dobrei e fiz o pique. Vou fazer isso nessa parte e nessa parte de baixo, porque eu preciso centralizar aonde eu vou colocar a minha alça. Bom, a alça que eu vou trabalhar, ela tem 3 centímetros de largura, aqui. Então, metade é 1,5. Venho pegar minha régua, a caneta, vou colocar a minha régua e vou marcar o quê? Ó, desse meio para baixo, 1,5 centímetros. Então, eu vou colocar onde marca na minha régua 1,5, bem no piquezinho do V. Bem naquele piquezinho do V. E vou fazer um risco. Assim. Vou mostrar para vocês bem perto, para vocês conseguirem ver. Olha só, daqui do pique. Não sei se eu estou conseguindo mostrar. Ó. Tá dando para ver aqui? Isso, ó, aqui ficou melhor. Do pique para um dos dois lados, você vai marcar 1,5. Por quê? Porque eu estou centralizando a minha alça e eu vou usar essa marcação como guia. No meio da minha peça, também vou marcar o meio, tanto de um lado quanto do outro. Juntei, fiz um pique aqui central. O que eu vou medir para colocar a minha alça de forma adequada? Desse pique central para o seu lado esquerdo, você vai marcar 5 centímetros. Vem ali onde você desenhou e faz um risco. Do outro lado, a mesma coisa. Colocou aqui onde tem o seu pique central, na sua régua, marcando 5 centímetros e vai riscar. Desse jeito aqui, ó. Desse jeito que está aqui. O risco que eu fiz e esse aqui de corte. Porque eu vou costurar a minha alça até essa marcação. Subo e volto para onde eu comecei. Vou mostrar para vocês na máquina que fica mais fácil de vocês me entenderem. Vou colocar ela exatamente aonde eu risquei. Bem naquele risco, vou usar aqui como guia. Bem na pontinha para ela não soltar. Dou retrocesso ainda costurando com ponto de número 3. Costurei na pontinha, eu vou costurar até onde eu fiz aquela marcação. Lembra dos 5 centímetros? Dou retrocesso, volto para onde eu fiz a minha marcação
viro o meu trabalho, vou costurar reto para cima, dobro o meu trabalho porque é uma peça grande, agulha para baixo, calcador para cima e volto costurando o outro lado da minha alça até a sua finalização. Dou o retrocesso e para garantir que ela não se solte, agulha para baixo, calcador para cima, finalizo aqui. Vou mostrar para vocês, vou tirar aqui da máquina, vou mostrar para vocês agora perto para vocês conseguirem entender. Olha só o que eu fiz, costurei a minha alça até aquela marcação que eu fiz antes. Então, costurei de um lado, onde eu fiz o risco, vim com a minha máquina aqui, voltei com a minha máquina e finalizei. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa alça, ela está com 55 centímetros. Então, vou posicionar aqui, bem na bordinha do meu trabalho, vou usar aquela marcação que eu fiz de 1,5 cm como guia para costurar a minha alça. Agulha para baixo, viro. Pronto. Já deixei a minha alça com a parte que eu vou pegar fixa no meu trabalho. E aqueles 10 centímetros, que era 5 centímetros para a esquerda, 5 centímetros para a direita, é o espaço livre da minha alça. Conforme eu fiz aqui. Então, você vai repetir o mesmo processo de um lado e do outro. Vamos para a colocação do zíper. Então, para adiantar, eu já coloquei aqui um lado direito do meu zíper, que é aquele que tem a cremalheira, para o direito do meu tecido. E passei uma costura bem na pontinha do meu trabalho. Vou pegar o meu forro. No forro, eu cortei o tamanho do meu trabalho, mas sem fazer aqueles recortes laterais, porque vai ficar mais fácil depois que a gente fizer a costura embutida aqui na parte de cima, tá? Então, eu só cortei ele na medida do meu trabalho para depois poder refilar. Então, eu estou usando nylon emborrachado, vou usar a parte emborrachada como direito do meu trabalho e eu vou fazer o quê? Vou colocar direito do meu emborrachado com o direito do meu tecido. Vou colocar direito do meu forro sobre o avesso do meu zíper, mas no direito do meu tecido. Então, vou colocar o meu forro aqui. Então, vou posicionar. Vou colocar aqui os meus clipes. Vou para a máquina. Finalizei essa parte. Costurei, vou tirar essa linha aqui da ponta, que ela me facilita. Pronto. O que eu fiz? Fiz a costura de um pé de máquina. Vou agora desvirar a minha peça desse jeito.
e vou fazer um pesponto para prender esse meu nylon emborrachado no meu tecido, evitando que na hora que abra o zíper, ele acabe prendendo aqui, danificando a peça. Acerto aqui bonitinho e vou passar aqui uma costura de pesponto. Vou arrumando, venho devagar. Retrocesso. Tiro da peça daqui da máquina. Vou mostrar aí para vocês. Olha só. A costura ficou bem na pontinha. Eu prendi e dei espaço para que o meu cursor possa correr na minha peça. Então, mesma coisa. Deixei meu zíper inteiro aqui. Vou destacar o meu zíper. E venho do outro lado. Fazendo o quê? Colocando o direito do meu zíper com o direito do meu tecido. E vou passar uma costura bem na pontinha. Vou prender aqui para ficar mais fácil para eu mostrar. Vou para a máquina, ponto de número 3, porque é a costura. Vou puxar o meu forro desse jeito, ó, aqui tá preso. Direito do meu forro com o direito do meu tecido sobre o meu zíper. Prendi, venho para a máquina, ponto de número 3, um pé de máquina. Olha só como que ficou a minha peça. O que eu vou fazer? Vou desvirar a minha peça desse jeito e vou fazer o mesmo que eu fiz antes. Vou puxar aqui meu forro para trás e passar uma costura de pesponto aqui, prendendo esse meu forro nesse meu tecido principal. Pronto. Então, minha peça tá aqui, o forro foi colocado, está desse jeito. Agora é o momento em que eu vou colocar o etaflon dentro dessa minha parte aqui, sem costurá-lo. Então, eu vou encaixar o meu etaflon. Essa parte de laminado, ela tem que estar virada para o meu forro. Então, a manta paque vai ficar para cima. Colocou a sua manta paque aqui no meio, ó. Ela está aqui, ó, bem centralizada.
que eu vou fazer agora para facilitar? Venho na máquina, vou passar uma costura prendendo o meu tecido principal, o meu etaflon e o meu forro. Depois refilar e fechar a nossa peça. Coloco aqui no começo. Dou um retrocesso, tiro daqui e vou repetir a mesma coisa do outro lado. Eu gosto quando vocês falam comigo, eu não me sinto sozinha. Olha só, fiz tudo isso aqui, estou tirando as minhas linhas. Olha só, tá tudo costurado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou refilar. Vou tirar todo esse plástico aqui, esse emborrachado que está sobrando. Então, eu venho, ó, e vou recortar aqui bem juntinho. Faço todo o desenho. Cuidado aqui, não esqueça, não corta o zíper, porque você vai precisar encaixar o cursor. Agora, nós vamos colocar o zíper. Então, nós vamos igualar aqui primeiro, ó, o nosso trabalho, fazendo com que ele fique reto, desse jeito. E aí, eu vou acertar o zíper para facilitar a colocação do meu cursor. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, vou alinhar o meu trabalho aqui e vou cortar os dois zíperes certinhos para colocar o meu cursor. Eu já ensinei vocês em outra aula a colocar cursor manualmente, mas eu vou usar o colocador de cursor, que é o facilitador para mim. Vou juntar assim os dois, desse jeito. Coloco o meu cursor aqui no colocador. Pronto. Agora sim, ó, ficou retinho na parte de cima aqui o meu zíper. Agora eu vou colocar dos dois lados, parando os cursores na parte do centro. Coloquei desse lado. Parei no meio. Vou arrumar aqui também, que eu tinha cortado torto. Pegar outro cursor. Encaixar aqui o meu cursor direitinho.
Pronto. Agora sim. Coloco minha mão por dentro. Pronto. Coloquei os meus 2 cursores na parte central do meu trabalho. Então, o que eu vou fazer nessa parte aqui, oposta do zíper? Venho aqui, vou dobrar. Deixa eu ver se eu consigo dobrar ele, para vocês conseguirem ver melhor. Vou dobrar e vou fazer um pique no meio. Do outro lado, a mesma coisa. Dobrar, fazer um pique no meio. Fiz isso, um pique e um pique. Por quê? Porque eu vou centralizar exatamente essa cremalheira do meu zíper nesse pique, desse jeito. E vou juntar ponta com ponta aqui em cima. Ó, coloquei cremalheira no pique e vou juntar ponta com ponta. Olha só. Desse jeito. Cremalheira no meio do meu pique. Coloquei o clips virado para esse lado, porque este outro lado tem o zíper. Então, eu vou passar a costura aqui. Vou fazer o mesmo desse lado. Então, eu vou colocar a cremalheira do meu zíper no meio do meu pique. Desse jeito. A gente vai igualar aqui e a gente refila depois, ok? Então, nós vamos passar uma costura, tanto desse lado quanto desse. Vamos passar. Um pé de máquina. Desse jeito. Eu deixei aqui a linha vermelha para mostrar para vocês que fica melhor. Depois eu vou mudar para branca, para não ficar feio com o meu fundo bege. Só no início e no final que a gente dá o retrocesso. Olha só, prendi a minha peça, vou agora refilar essa parte daqui, vou trocar a minha linha, que agora todo o meu trabalho, como ele vai ser feito pelo forro, eu não quero que o meu acabamento fique aparecendo num trabalho bege a linha vermelha. Então, eu vou trocar para a linha branca, desse jeito. Venho aqui, vou refilar. Arrumo direitinho. Vejo se aqui teve sobra. Se eu não quiser retirar essa sobra, ela não vai aparecer, porque ela vai ficar para dentro depois. Venho aqui, ó, refilo. Aqui, se eu quiser... Não, vou juntar primeiro, depois eu tiro, que sobrou. Isso, desse jeito. Vocês lembram que eu falei para vocês que vocês poderiam utilizar um viés de gorgurão, um viés de borneon? Então, veja bem, eu estou fazendo uma peça impermeável, onde vai líquido, vai alimento quente, alimento gelado, vai suar.
O que, que vai acontecer? Essa parte aqui, você simplesmente vai passar um paninho e tá pronto. Mas e se você colocar um viés de gorgurão ou um viés de boneon, que é tecido? Ele vai ficar molhado e com o tempo ele pode acabar mofando aqui dentro, ele acaba embolorando. Então, o que, que eu te aconselho? Corta do próprio material emborrachado ou do bagum que você vai usar, ou do plástico cristal que você vai utilizar, uma tiras de 4 centímetros. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos costurar isso aqui como se fosse um viés normal. Direito do meu emborrachado com o direito da minha peça. Preciso fazer esse passo agora, gente, porque o acabamento vai ficar por dentro da caixinha de leite que dá profundidade. Então, eu vou colocar ele assim. Desse lado. Do outro lado da minha peça. Direito com direito. Desse jeito, venho para a máquina e vou passar a costura. Aqui eu posso usar um ponto de número 3, porque vai ser uma costura, e na finalização do viés eu ponho o ponto de número 4. Então, um pé de máquina bem encostado na borda, retrocesso para ela ficar bem fechadinha. Fiz isso desse lado, depois eu vou mostrar para vocês, eu vou te sair da máquina, vou mostrar como é que a gente dobra. Vou fazer primeiro as costuras aqui. Retrocesso, cortei aqui. Olha só, costurei assim. O que, que eu vou fazer? Vou virar agora para o meu lado do zíper e vou fazer isso, ó. Vou dobrar até onde é o meu trabalho e vou fazer mais uma dobra. Desse jeito. Para ficar bonito, eu vou tirar aqui, ó, vou deixar um meio centímetro só de cada lado, meio centímetro só. Desse jeito. E vou fazer o quê, ó? Vou dobrar ele aqui na ponta para dentro, ó. Dobrei aqui para dentro. Dobrei até, bonitinho aqui, até a metade, como eu mostrei para vocês. Desse jeito. Ó, dobrei aqui. Cheguei até aqui, dobrei de novo. Então, ele vai ficar bem acabado na ponta. E desse lado, vou fazer a mesma coisa. Dobro para dentro, dobro até antes do meu trabalho e viro. Dessa forma. Vou prender aqui e passar uma costura.
Vou mostrar para vocês. Olha que bonito que fica. Estão vendo aqui? Olha que bonito que ficou. Fazer a mesma coisa desse outro lado. Fica um acabamento limpo, né, do seu trabalho. Retrocesso. Devagar no momento em que for passar por cima do zíper, para não quebrar a sua agulha. Olha que bonito que ficou. Trabalho aqui. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar essas caixinhas de leite que vai dar a profundidade da nossa peça. Então, como tá tudo preso, o que eu vou fazer aqui primeiro? Ó, vou juntar essa ponta aqui com essa. Vou endireitar bonitinho aqui e vou dar um pique, ó. Venho aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou pegar esse L, juntar com o L aqui, arrumar direitinho e fazer um pique. Vou fazer isso nos 4 lados, ó. Aqui, aqui, e o último, aqui meu L, bem fechadinho. Arrumei bem a pontinha. Vocês viram como facilita nós colocarmos o etafon por dentro sem costurar? Ele permite que a gente costure a peça toda sem ter problema. O que eu vou fazer agora? Onde eu dei esse pique aqui, é o que vai juntar nessa parte aqui em cima do meu acabamento. Então, eu vou abrir o meu trabalho desse jeito. E vou tombar, o zíper tá para cá, eu vou tombar essa minha costura. Desse jeito. Venho com o clips e seguro. Agora eu vou arrumar aqui, toda esticando o meu tecido. Se quiser, ó, como já está costurado o nosso zíper, ó, pode abrir para facilitar. Ó, vou esticar, porque ele vai ficar com muita camada aqui, então ele não vai te ajudar muito a esticar o seu emborrachado. Então, vem com o dedinho, quero mostrar para vocês de um jeito fácil. Ó, arruma, estica aqui o seu emborrachado, o seu bagum. Prende. Para ele evitar de escorregar, você vai fazendo isso com calma. Ó, vem daqui. Não adianta fazer isso com pressa, porque é a finalização do seu trabalho. Desse jeito, ó. Arrumei minha caixinha. E vou prender. Vou prender todos os lados, lembrando de puxar onde tem o zíper, isso aqui para baixo, tá? Porque ele fica mais fácil de você costurar. Desse jeito, ó. Olha só. Ela já está com um formato. Agora eu vou na máquina, vou passar aqui toda costura com ponto de número 3. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz antes. Vou colocar aqui o pedaço do meu tecido do nylon emborrachado, fazer o viés do jeito que eu fiz aqui para ficar acabado.
desvirar a nossa peça e ela tá finalizada. Deixa eu ver se eu costurei direitinho. Vou refilar o que sobrou aqui. Já mostro para vocês. E a gente vai continuando a costura. Olha só, passei a costura, fiz uma caixinha grande de leite, agora eu vou passar desses dois lados. Agora eu vou puxar vocês para cima, vou refilar aqui, tá? Vou deixar bonitinho para que eu possa aplicar o meu viés. Endireitando, né, essa costura, para não ficar torto, feio. Bom, vou mostrar para vocês, para a nossa aula não ficar muito extensa, eu vou colocar um aqui, olha só o formato. É importante que vocês deixem a peça tomar forma com enchimento, tá? Depois que vocês costuram, de pelo menos umas 3 horas com enchimento dentro dela para ela ficar no formato. Porque conforme a gente costura, a gente vai amassando muito a peça e ela acaba perdendo o seu formato. Vou colocar de um lado, vou desvirar a peça para mostrar para vocês como fica. E os outros 3 lados aqui, né, vocês vão fazer com calma em casa. Então, mesma coisa, direito do meu emborrachado, para o direito do meu emborrachado. Deixa eu mudar aqui para ponto de número 4. Vou colocar aqui bem na ponta do meu trabalho. Seguro aqui a minha linha. Retrocesso. Cortei aqui a minha linha. Vou fazer a mesma coisa, tá? Vou deixar aqui apenas com meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. E o processo de fazer é o mesmo. Dobro para dentro, dobro até o meio, dobrei até o meio, faço mais uma dobra para poder fazer a costura. Desse jeito. Deste lado a mesma coisa, dobro até o meio, dobro e dobro. Como eu fiz no passo anterior. Arrumo aqui direitinho. Desse jeito. Aqui ele ficou menos da metade. Quero ele bem certinho, todo com a medidinha certinho.
desse jeito. Venho aqui e vou passar uma costura de acabamento com ponto de número 4. Retrocesso, vou arrumando. Desse jeito. Olha que bonito. Então, eu vou desvirar a nossa peça, vou mostrar para vocês como que ela vai ficar, né? Porque eu não acabei aqui, só para nossa aula não demorar. Vai virando com cuidado. Desse jeito. Cuidado quem tem unha aí para não quebrar a unha, porque tem muita camada aqui. Por isso que eu falei, ó, como ela tá bem amassada, então você coloca aqui, né, arruma todos os cantinhos, desse jeitinho, coloca um pezinho dentro. Não acabei, vocês viram que eu não coloquei, né, o acabamento das caixinhas, vou fazer isso. Arruma direitinho, arruma a alça, olha só. E aí vocês lembram que eu fiz na aula do estojo triplo, né? Olha só, para combinar. Então, você tem a lancheira e o estojo triplo com a mesma estampa. Então, a pessoa já pode ter o seu conjunto, né, desse jeito aqui. E aí, povo, o que vocês acharam? Vocês gostaram da nossa aula, da nossa lancheira térmica? Olha como ela fica bem estruturada por conta da manta R2, ó. E nem coloquei enchimento, ela tá vazia. Ela fica no formato certinho, né, para vocês poderem trabalhar, para vocês poderem comercializar. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço a companhia, a paciência de quem ficou comigo até agora no final da aula, né? Espero que vocês tenham gostado.